A Constituição Brasileira de 1988 estabelece a saúde como um direito universal para todo cidadão, independente de contribuição direta ou de qualquer outra exigência. Mas essa não tem sido uma realidade, principalmente nas regiões mais pobres e distantes dos grandes centros urbanos. Em pelo menos 700 cidades do país, não há um único médico para atender a população. A maior parte dos profissionais de saúde está concentrada nas metrópoles, que também concentram os melhores recursos e salários. Mas, mesmo nas capitais, o acesso ao atendimento médico e aos exames, principalmente os mais especializados, se tornou, em boa parte dos casos, proporcional à capacidade financeira do paciente de pagar pelo serviço. Nas últimas décadas, as dificuldades da rede pública fizeram com que 48 milhões de brasileiros optassem pelos chamados planos de saúde. Mas os preços altos e os aumentos anuais dos convênios tornam o serviço inviável para o bolso da maior parte da população. O crescimento da rede privada trouxe para a rotina dos hospitais e clínicas a busca pela produtividade e outros princípios de mercado, transformando a saúde em mercadoria. As consequências diretas dessa nova ordem foram a redução no tempo de consulta e a impessoalidade. O tema em questão hoje é a comercialização da saúde. Os nossos convidados são João Barbosa, médico geneticista e ouvidor-geral da Fiocruz, e Luiz Viana, cardiologista, especialista em bioética, ex-aluno da Faculdade de Medicina de Petrópolis e também ex-professor, né? Em que momento a saúde deixou de ser um direito e passou a ser um artigo de consumo na nossa história? Bem, eu acho que ela passou a ser um direito a partir da Constituição de 88, com a criação do SUS. Passou a ser um direito universal, pelo menos teoricamente, na lei. Mas ela vem sendo trabalhada como artigo de consumo nas décadas seguintes. Aí é que está o maior mal. Nós não conseguimos ainda desenvolver o que o SUS preconiza, que é uma legislação belíssima, é um projeto amplo e de difícil implantação na sua plenitude, talvez por várias contingências políticas de governo, mas o que tem desenvolvido ultimamente, nas últimas 2 décadas, é justamente como artigo de consumo, principalmente no amadurecimento do mercado, na regulamentação do mercado de saúde, a partir do final da década de 90 e até os dias de hoje. João, na tua opinião, quais são os principais prejuízos que essa mercantilização da saúde vem trazendo? Eu posso agregar uma coisinha antes de responder essa pergunta, que eu acho que é importante. Eu sou um defensor do SUS, estou nessa missão, acho que com 25 anos do SUS a gente tem que continuar defendendo isso. E acho que tem uma virada na história da medicina, na saúde pública no Brasil, que é importante a gente conhecer. Na década de 70, quando se discutia a questão da saúde pública, antes do SUS ser instaurado, aconteceu um fenômeno que foi o fenômeno de se começar a universalização da assistência na saúde, que foi o primeiro passo para você transformar isso num direito do cidadão. Para você ser cidadão, tem direito à atenção à saúde. Mas quando fizeram a universalização, eles não criaram um único leito novo, não criaram uma única unidade nova de saúde. Então, foi, na verdade, uma universalização excludente. Por quê? Quando você aumenta o número de clientes e não aumenta a capacidade de recebê-los, quem tem algum recurso sai do sistema e procura outro modelo de atenção. Foi quando começaram a fazer os planos de saúde. Os planos de saúde praticamente não existiam. Começaram a partir desse movimento, que foi um movimento visando ao welfare state, o estado do bem-estar, que era o modelo europeu bem-sucedido do pós-guerra. Então, aí começou o problema. E esse problema, a gente tem um culpado principal disso tudo, não ter dado certo. Chama-se José Sarney, quando presidente, que fez a opção, na época, de o recurso que era para ser distribuído para a saúde foi dado para os velhinhos
naquela célebre luta dos 146%, etc., que elegeu o Antônio Brito governador do Rio Grande do Sul. E 0 para o INAPS durante 2 anos. No final desses 2 anos, 0 de recursos, os hospitais do INAPS todos quebraram. Os hospitais que eram o modelo da atenção de saúde, servidores do Estado, primeiro hospital classe A da América do Sul, reconhecido pelos americanos, antes dessa mania de acreditação que está por aí agora, esse modelo de acreditação, foi reconhecido. Os hospitais públicos eram os hospitais de excelência. Assim como a escola pública era de excelência, a escola privada era papai pagou, passou. Todo mundo dizia isso. Nos hospitais também acontecia isso. No momento que você quebra esse sistema, 2 movimentos aconteceram importantes. A indústria da medicina, que vende equipamento, que vende material, que vende remédio, mudou o foco. E foi focar, então, nos hospitais privados, onde ele foi buscar de recursos para continuar vendendo, porque o governo não comprava mais. E aí surgiram os hospitais privados, com maior força, e a população começou a comprar esses serviços. Nesse momento, ficou bastante bem caracterizado que o cliente que tem direito à saúde tem um serviço que, na época, principalmente, era já muito mais eficiente do que hoje. Então, acho que esse marco é importante. Esse é o marco onde começa o sucesso, ou começa o processo de saúde através dos planos de saúde, de seguradoras, etc. No início eram só seguradoras, depois que entraram as medicinas desses outros tipos todos. João, vamos localizar isso na linha do tempo? A gente está falando da década de 70 para 80. Depois veio o SUS, que foi uma conquista da década de 80, que tinha uma proposta muito bonita, que era uma resposta, vamos dizer assim, brasileira, que na época foi muito bem construída. Teoricamente, ele é uma coisa muito bem feita e muito bem construída. Os artífices desse projeto todos são pessoas pensadores de peso da saúde pública do Brasil. E começava a acontecer os problemas no modelo europeu de saúde pública. O modelo do bem-estar para a saúde, chamado welfare state no pós-guerra, ele só deu certo. Por quê? Porque no final da guerra, todos os países estavam quebrados, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Então, a proposta que o governo fez foi uma proposta de distribuir igualmente os recursos para todo mundo. Tá? A medicina era uma coisa que estava começando a tecnologia a se desenvolver no pós-guerra. Né? O que existia no pós-guerra? Penicilina, com poucos anos de descoberta, raio-x. Então, a tecnologia era mais barata. E a população aceitava que quem devia cuidar das pessoas eram os médicos. Quem sabia o que era melhor para a saúde eram os médicos. Tudo isso mudou. Mudou porque a tecnologia ficou muito mais cara. Ninguém consegue mais pagar, nenhum governo consegue mais pagar isso. Os interessados, os cidadãos todos, hoje têm mais conhecimento, tem mais desejo, tem direitos do paciente. Começaram a aparecer uma série de instituições e de situações onde fica claro que não dá mais para o modelo paternalista do médico dizer o que é bom para todo mundo. Né? Então, esse modelo começou a ter problemas. Na década de 90, eu estava na França, trabalhando lá, e vi um movimento seríssimo, porque o governo queria reduzir a contribuição dele, governo de saúde pública, e aumentar a da população. Houve greve, briga na rua e tal, e conseguiram manter, porque ia ser um serviço muito popular na França. Hoje eles continuam na derrocada. Então, aqui no Brasil, copiando o modelo do SUS. Os ingleses estão aqui olhando, os canadenses estão aqui olhando, porque todos esses sistemas fizeram água. Então, nesse momento, o setor público estava sofrendo a crise em todos os lugares. Mas eu continuo achando que para a medicina, que lida com um bem que é dificílimo e não é incomparável, não existe nada parecido, que é vida e saúde.
Se você for observar, saúde é um bem que não tem nada paralelo. Você, ao longo da vida, você não consegue acumular saúde, né? Você acumula conhecimento, acumula habilidade, acumula dinheiro, mas saúde você não acumula. Ele é um bem completamente diferente dos outros. Por isso você não tem como avaliar isso. Quanto custa isso? Então, para você fazer isso, se transformar na mercadoria, tem que começar a usar uma série de artifícios, que foi exatamente o que eu tentei demonstrar hoje na nossa palestra. Mas você tem que fazer uma série de truques para transformar esse produto saúde num produto comercializado. Que truques são esses? São vários. Né? Por exemplo, nas patentes. Né? Você patentear a ideia. Quer dizer, a ideia é uma coisa que, quando você dá uma ideia para uma pessoa, você não perde a ideia. Né? Ela se difunde, é igual notícia ruim. Né? Ou o segredo, eu vou te contar um segredo, acabou, não é mais segredo. É a mesma coisa com as ideias, mas eles tentam vender isso como uma patente. Né? Então tem que transformar isso, tem que fazer uma lei para transformar numa patente para começar a vender. A indústria farmacêutica é outra que trabalha contra os conceitos todos de, vamos dizer assim, de direitos. Por quê? Porque a indústria farmacêutica quer ter um negócio de vender remédio. Mas eles não querem vender remédio para quem precisa de remédio. A estratégia da indústria farmacêutica é vender remédio para quem não precisa. É igual o fabricante de cigarro, não quer fazer propaganda para quem fuma. Faz propaganda para quem não fuma, para vir fumar. Quem precisa de remédio, ele não precisa fazer propaganda, o cara compra, porque ele precisa usar. Ou o governo compra para dar para ele. Então você vê agora, história do colesterol. 250 quando eu comecei a estudar medicina ou mais. Caiu para 220, 200, agora anunciaram 170, se eu não me engano, é o último número. Para que isso? Para você aumentar o número de pessoas que vão precisar comprar estatina. Entendeu? Que não estão doentes. Entendeu? Então, essa cultura, os remédios, eles trabalham com esse foco, na população sadia. Então, isso não é um parceiro, não é uma pessoa, vamos dizer assim, interessada em saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, o Em Questão volta em instantes e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses truques. Até já! O Em Questão está de volta com o tema comercialização da saúde. Os nossos convidados são João Barbosa, médico geneticista e ouvidor-geral da Fiocruz, e Luiz Viana, cardiologista especialista em bioética. A gente estava falando sobre os truques para transformar a saúde num artigo de consumo, num produto, né? Luiz, o que você acrescentaria? O João estava falando da questão da indústria farmacêutica, né? Há um excesso de medicação hoje em dia? A gente está sujeito a um excesso mesmo de propaganda de produtos e aí a gente acaba consumindo mais do que precisa? Isso aí é claro, né? Acho que todo mundo fala, é um tema já que fica até falando redundante nisso. Mas começa até a medicalização da vida, né? Você começa desde medicalizar atitudes, medicalizar desvios, medicalizar comportamentos, né? E aí você vê na área psi, em várias áreas, até medicalizar possíveis riscos, né? Você começa a dar medicamentos para pessoas que não estão doentes, para prevenção, que é uma das grandes questões hoje da indústria farmacêutica. Você atinge não só aqueles que não estão doentes, mas você consegue pegar grande parte da população que se torna consumidora ferrenha e voraz e desejosa de medicamento no intuito
com a esperança de ter uma vida mais saudável no futuro, ter um envelhecimento mais sadio e por aí vai. Né? Eu acho que era interessante a gente observar pegando um gancho no que o Luiz está falando de medicalização de comportamento. Hoje ninguém fica triste, está todo mundo deprimido. Você perdeu o pai ou a mãe num acidente, morreu, está triste, está melancólico, não. Está deprimido, tem que tomar um remedinho para melhorar. Ninguém mais vive a tristeza, né? As crianças, o Capetinha, aqueles personagens infantis, hoje não existe mais. É distúrbio de atenção, tem que tomar remédio, entendeu? Então, o garoto travesso, que é característico de uma fase da infância, se transformou numa doença. Né? Então, tem que botar limite, que tem que estar com remédio e a coisa vai se complicando, porque empurra remédio. Entendeu? Então, assim como hoje tem uma mentalidade na sociedade de gerir tudo, todo mundo quer gerir a sua vida profissional, sexual, o diabo que seja, e os camaradas estão tentando, na verdade, medicalizar a vida da gente também, como o Luiz bem falou. Todos os aspectos que são comuns estão se transformando em comércio de remédio. Você até classifica como a utopia da saúde perfeita, né? Isso não é um termo meu, isso é de um pensador francês que escreveu um livro, que é O Mito da Saúde Perfeita, onde ele diz que isso mesmo, utopia. Né? Que o sentido é esse, entendeu? De uma utopia, que todo mundo hoje quer, não é mais politicamente correto morrer, né? E os cientistas, por exemplo, para entrar um pouco na minha área, que desvendaram o genoma humano, no dia da anunciação da descoberta do genoma humano, foi no ano 2000, o Clinton fez um discurso que ele termina dizendo que estamos descobrindo agora, através de um presente de Deus, que é a descoberta do genoma, uma forma de tratar todas as doenças, ou seja, ninguém vai morrer, né? E leva para uma outra área ainda mais interessante, porque quando o Darwin escreveu o livro sobre as espécies, ele causou um murmurinho no mundo inteiro, porque ele começou a explicar a gênese da vida, a origem do homem, enfim, a partir de evolução das espécies. Agora que se criou uma possibilidade, que eu tenho medo das consequências. Medo não é propriamente o termo, talvez a preocupação com as consequências. É porque hoje você pode, nesse livro das espécies, você pode não só ler, como modificar o que está escrito, mudando, por exemplo, o genoma das pessoas. Então, essa é uma meta hoje da medicina, né? E com isso ele começa a investigar as suas propensões para a doença, para quê? Para depois já fazer um remedinho para evitar que você tenha essa doença. Então, é todo um jogo, quando nós estamos falando dos truques, né? Esse é um dos outros truques que eles utilizam. Quer dizer, é tratar os doentes virtuais. São pessoas que não são doentes, mas podem vir a ficar doentes, né? Isso tem consequências. Lembra-se, agora há poucos dias, já tem alguns meses, que a Angelina Jolie tirou a mama. Por quê? Ela estava com câncer de mama? Não, porque ela tem um gene que pode propiciar o aparecimento do câncer de mama. Então, ela tirou a mama. Tem consequências. E vai tirar os ovários, porque o mesmo gene dá câncer no ovário. Então, ela vai ter que tirar os ovários. Como ela já teve filhos, já adotou uma montoeira de filhos, ela não está mais interessada em ter filho, vai tirar também os ovários. Então, ela é tipicamente uma doente virtual. Quer dizer, é uma pessoa que não está doente, mas pode ficar, e para não ficar, já toma uma atitude radical. E essa é a meta, exatamente, das indústrias que vendem remédios, que vendem procedimentos, que trabalham com isso. E com um risco maior para a sociedade, que é transformar essas pessoas em párias sociais. Porque se você tem diagnosticado um câncer possível de mama, na hora que você for pedir um emprego, eles podem te pedir, faz um testezinho para ver se você tem alguma coisa. Por quê? Porque tem o risco de câncer de mama, vai dar mais oficina, vai ter que fazer mais reparos, vai ficar mais tempo sem trabalhar, não me interessa esse paciente.
Tira fora, não admite. As companhias de seguro, de saúde, podem utilizar isso. O que não é novidade, porque já pedem em alguns lugares exames de laboratório, que também indicam a mesma coisa, o colesterol, é o mesmo tipo de pensamento. Só que com a questão genética é mais complicada. E o uso excessivo de medicação também tem os efeitos colaterais, né? Inclusive tem um crescimento no caso de hepatite medicamentosa atualmente, né? Tem alguns casos em relação a isso, né? Esses medicamentos que a gente estava falando, o João falou e a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Você começar a tratar risco, né? Prevenção de doenças futuras, você atinge uma população muito maior do que tratando a quem está doente. Então, a gente tinha comentado, você tratando hipertensão arterial, que você inicialmente nem vai usar medicação, mas nos casos em que você já usa medicação, você estaria tratando aí 1/4 ou 1/5 da população adulta. Se você começar a medicar todo paciente que tem uma alteração nos valores de colesterol dentro do preconizado, e metas que são cada vez menores e são anunciadas no Jornal Nacional, no Fantástico, para um público mais consumidor do que paciente em si, você vai estar tratando 40%, 50% da população. Então, você amplia para um mercado imenso de consumo de medicamentos. E são medicamentos comprovados com possibilidade de dano à função hepática, à função muscular, e danos que até sem observação de uso prolongado no futuro. Nós ainda não fazemos, são drogas que têm 20, 30 anos de utilização. E em relação às pesquisas, por exemplo, né? O financiamento das pesquisas, em boa parte, é feito pelos grandes laboratórios, né? Isso leva a uma canalização das pesquisas não para a necessidade da população, e sim para um mercado. Sim, acho que leva para a necessidade da população que eles desejam atingir, né? Tem estudos mostrando, quer dizer, drogas, doenças tropicais, você tem uma droga a cada 20 anos nova que aparece, a malária é um problema antigo, todas as que agora está se tentando uma vacina. Quer dizer, mas para as doenças que atingem a população de alto poder executivo é onde há área de concentração na pesquisa das indústrias farmacêuticas. E também, quer dizer, no mercado onde se pesquisa mais, que seria a indústria norte-americana, ela já participa da formação acadêmica, do estímulo à pesquisa universitária, muitas vezes com verba pública do NIH, dos Institutos Norte-Americanos de Saúde, mas depois com o lucro da empresa privada e sempre com foco nas doenças que atingem o público consumidor, a população. Então, você vai pegar doença cardiovascular, oncologia, os distúrbios de lipídio, diabetes, e esses são os carros-chefes da pesquisa da indústria farmacêutica, né? Sempre com foco no retorno, né? O discurso é sempre na saúde, no melhor da medicina, no retorno de anos saudáveis, mas tem que ter uma finalidade financeira de lucratividade muito grande norteando esses trabalhos, né? E aí surgem aquelas doenças que não têm uma pesquisa, que estão aí assolando, sim, são né? chamadas doenças negligenciadas, né? Exatamente. Que convivem ainda os países do terceiro mundo. No Brasil mesmo nós temos ainda muitas doenças infecciosas que graças à tuberculose que voltou com carga total, e na África, na Índia, China. Eu queria agregar algumas coisinhas nessa discussão também em relação à indústria, que nós fazemos parte, eu ainda faço parte de uma instituição que tem uma fábrica de remédio, e tem uma fábrica de vacinas, e que só vende ou só atende ao setor público. E o setor público é o maior comprador de remédios no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar, eles compram grandes quantidades. Qual é a estratégia hoje das empresas para entrar nesse mercado? A velha estratégia da parceria público-privada, que nada mais é do que a admissão do capital e dos interesses privados nas atividades públicas, que é uma maneira disfarçada de você distribuir o dinheiro para as empresas também. E por que eles estão entrando? Porque o Brasil hoje é um grande produtor de remédios, desde a quebra do monopólio
das drogas anti-AIDS, que o Brasil entrou nesse mercado e, através de alguns convênios com Cuba, com a França e com outros, começou a produzir aqui no nosso meio, inclusive as vacinas e tudo isso, que eram importadas. A gente fazia algumas, mas a maioria era importada. Os remédios também, a gente consegue hoje insumos da Índia, que são mais baratos do que os outros, que chegam aqui ao Brasil para a gente poder fazer os mais. Eles entraram através das parcerias público-privadas. Então, eles entram. A indústria está sempre de olho e entrando. E um último ainda nesse aspecto, em relação às pesquisas, que o Luiz esqueceu de falar, é que o dinheiro que eles gastam em pesquisa é mínimo. Que a maior parte do dinheiro que eles gastam é em marketing do produto. A estratégia que hoje está mais difícil, da amostra grátis, você acha que é para que eles fazem isso? Chega no consultório do Luiz e diz, olha, isso aqui é uma droguinha nova, que está aqui a literatura que eles todos produziram, não tem nenhum valor, mas está aqui o remedinho, tarará, tarará. Aí o Luiz atende um paciente que precisa daquele tipo de medicamento. Ele dá a primeira amostra grátis. Se você sair feliz da vida, doutor, me dê um remédio de graça. O segundo ele compra. Entendeu? E assim ele muda a prescrição do doutor. Entendeu? Então é assim. Você já foi a muitas farmácias comprar remédio, não foi? Uhum. Lá não perguntam quem é o doutor, né? Qual é o seu médico, cadê a receita? Por que ele faz isso? Para mandar um brinde para o médico? Não, é para saber quem receita naquela região, porque aquele ele não precisa mais ir. Quem não receita, ele vai lá fazer a propaganda. Aí te dá desconto, porque você comprou nessa farmácia. Entendeu? Então, essas são as estratégias que eu estou dizendo a você, que se utilizam para transformar todas essas coisas para um há um grande comercial. Controle nesse mercado. Isso tudo. São as famosas PBMs, que os programas de benefício de medicamentos. Né? Não tem nada de benefício, são todos interesses ainda da indústria. Fidelização ao consumo, na verdade, de fidelização do paciente ao laboratório e à medicação. Exatamente. Nós vamos fazer mais um breve intervalo em questão, volta em instantes, até já. O Em Questão está de volta com o tema comercialização da saúde. Os nossos convidados são João Barbosa, ouvidor-geral da Fiocruz e médico geneticista, e Luiz Viana, especialista em bioética e cardiologista, não é isso? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da introdução dos princípios do mercado na medicina, com a redução do tempo de consulta por causa da produtividade e os prejuízos que isso causou, né? Essa questão do exame clínico. Né, a importância do exame clínico, da conversa do médico com o paciente ter se esvaziado e em prol dos exames. Né? O diagnóstico ficou mais para os exames do que para essa conversa, para essa interação entre o médico e o paciente. Eu acho que essa qualidade, o modelo, né, o formato do que é uma consulta médica hoje, ela reflete bastante o que é esse sistema econômico-financeiro da saúde. Ele é complicado. Ao mesmo tempo que você teve um desenvolvimento tecnológico muito grande da saúde nas últimas décadas do século XX, 80, 90, o começo desse século, quer dizer, com uma série de aparelhos de diagnóstico, métodos de diagnóstico que foram desenvolvidos e têm de ser utilizados, né? A saúde, ela hoje representa um mercado imenso e o profissional de saúde ele está na ponta do consumo desse mercado. O médico, principalmente, é que vai canetar, ele é o dono da caneta que determina o consumo dessa grande indústria, que é tanto a indústria farmacêutica como a indústria de aparelhos, de métodos, de diagnóstico na medicina. Então, a mudança desse aspecto mudou a expertise do médico, ele já é treinado para o uso de muita tecnologia,
né? Ele depende também, ele já sai da faculdade, da sua graduação, da sua pós-graduação, dependendo de tecnologia para chegar a um diagnóstico, ao mesmo tempo que as regras de mercado e a dependência, o médico ele é hoje um proletário, principalmente até na saúde privada, onde ele geralmente depende de um contrato com um plano de saúde, então ele também entra nas regras de mercado de quantidade, e aí começa a qualidade, ele tem que ter volume de atendimento. Então, esse sistema... Exatamente, produtividade, estava me faltando a palavra. Então, a mudança no modelo da consulta, ela aconteceu por isso. Você tem mais armamento tecnológico, você é estimulado a usar armamento tecnológico, você depende de armamento tecnológico, o modelo da sua consulta médica virou isso. Ora, além disso, eu acho que tem uma questão que aí extrapola qualquer discussão de saúde, qualquer coisa. O médico hoje ele não está fora da sociedade. O ser humano que faz medicina hoje é o ser humano que nós temos na mesma sociedade, criticada por Baum e por outros sociólogos dessa virada de século, que é também uma pessoa indiferente ao outro, né? Então, a qualidade do profissional que faz hoje medicina é a qualidade de qualquer outro ser humano. Ele está ali querendo realizar aquele procedimento, que na maioria das vezes é um procedimento, ele está atendendo um paciente, mas ele poderia estar vendendo um seguro, ele poderia talvez estar projetando uma casa, ele poderia ser um arquiteto. Ele é um profissional, né? Eu acho que essa é a grande questão. O médico ele é apenas um profissional. E o médico não deveria se restringir a ser apenas um profissional. A atitude médica ela vai além do que designa uma cartilha profissional. Então, esse contexto do humano do século XXI, o humano indiferente, o humano, como o João falou, tudo hoje é feito sobre gestão, né? O humano que faz uma gestão da vida, uma gestão da sua relação, uma burocratização do atendimento. Então, eu recebo você como minha paciente, eu já tenho seus fatores de risco, eu vou fazer uma análise sua em cima de tabelas, eu já tenho quase que uma receita feita para você. O Ferenczi, que é um contemporâneo de Freud, mas cada vez tem se lido mais, ele tinha uma frase que é espetacular, que ele fala que o terapeuta ele tem ojeriza a singularidade. Então, hoje você vê o profissional médico cada vez mais armado de estatísticas e de grandes protocolos, onde você chega em 5 minutos, ele já tem pronto quase numa tabela. Em breve nós vamos conseguir colocar os pacientes para serem atendidos por protocolos na Microsoft, bota os seus dados, vê alguns dados de biometria e já sai um diagnóstico pronto. Eu acho que dentro desse contexto que está sendo comercializado o nosso atendimento. Um atendimento cada vez menos individualizado e cada vez mais impessoal. Sim, exatamente. Mas aí tem um componente interessante também. Nessa mudança que aconteceu, quer dizer, eu, como já tenho muitos anos de clínica, acompanhei essas várias fases e aprendi lá no passado, uma coisa que já acabou, que você devia, numa entrevista, obter, um método heurístico de fazer o diagnóstico, obter algumas indicações, né, da possibilidade de doença pela história que a pessoa conta. No exame você conseguia confirmar as hipóteses que a história sugeria ou não. Se você confirma, não tem mais nada que fazer, prescreve, acabou. Você tem o diagnóstico. Se você não sobraram aí mais umas 2 ou 3 hipóteses, você tem que fazer então exames complementares ao diagnóstico para esclarecer qual desses é o diagnóstico, né? Então, eram os exames complementares. Hoje, não. Mas não é culpa só dos médicos. É culpa de uma outra característica da nossa sociedade hoje. Tem o Dr. Google, que entrou nessa história fortemente, que está fazendo diagnóstico e tal. Tem o Fantástico, como ele falou, que no dia que aparece a notícia no Fantástico, no dia seguinte você quer o remédio, que ainda está sendo pesquisado. E um fato interessante, o paciente consumidor, né? Mas se você hoje fizer uma consulta, como eu já fiz essa experiência, atender o paciente, fizer um diagnóstico fácil, uma pessoa chegou com dor no peito, está com febre,
veio de uma comunidade sadia, que não tem grandes problemas, você examinou, tem lá uma alteração pulmonar que você caracteriza como pneumonia, acabou o problema. Você tem um diagnóstico. Prescreve uma solução simples, um benzetacil custa R$5, é uma injeção só e cura 99% desses casos. Aí você diz para o paciente, olha, o senhor tem uma pneumonia, toma esse remédio aqui, vai ali na farmácia, eu aplico aqui mesmo, você... Tá bom. O sujeito não fica satisfeito. Vai falar, doutor, ele vai dizer assim, você não fez, não vai fazer nem um raio-xzinho, nem uma hemograminha, entendeu? E tem uma outra situação. Você já ouviu isso, com certeza, acho que todo mundo nessa sala já ouviu. Uma pessoa chegar para outra e dizer assim, fui no médico 100% e me pediu todos os exames. Verdade. Você já não ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Esse médico não sabe nada. Tem que pedir todos os exames. Para quê? Porque ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Mas tudo isso mudou, não tem mais jeito. Isso acabou. Isso eu estava falando. O próprio paciente, a cultura do... Falei que o sistema é complexo, isso. faltou realmente falar isso que o João falou. Existe a culpa do paciente. Isso. É o paciente que se comporta, o que cobra os seus direitos como consumidor, que é o cliente. Que é as empresas todas. Eu trabalhei no plano de saúde, você tinha que chamar as pessoas de cliente. Obviamente que eu não chamava, eu não sou vendedor. Eles eram, eu não. Continuava chamando de paciente. Paciente é quem padece, ele não está passivo. Isso é uma má interpretação do paciente. Paciente é quem padece. Então, ele era paciente, mas ele se comporta, esse comportamento hoje do consumidor, também é errado. Existe a culpa do paciente na hora que ele vai buscar o seu cuidado em saúde, também se comportar como consumidor. Fruto dessa massificação dos riscos, dessa propaganda da indústria. Que é feito de propósito, esse marketing, porque ele tem que dar saída para esses produtos. O que eu estou dizendo o complexo médico financeiro é uma coisa complicada, ao mesmo tempo que você tem um lado financeiro dos planos de saúde, tudo que querem economizar, querem conter custo, você tem a produção de insumos que tem que ser escoada, de tecnologia médica, de mercados de medicamentos. Então, esse estímulo ao consumo ele tem que ser feito. Tem que girar a máquina, né? E na ponta estamos nós, paciente, você como médico, que é obrigado a passar o que o cara já vem, que viu no Fantástico, o colesterol agora, para ele viver 200 anos, o colesterol tem que ser menos de, sei lá, 70, e aí vira isso. Você tocou aí em plano de saúde, né? Os pacientes sendo transformados em clientes e os médicos em prestadores, né? E a regulação disso tudo, como é que está? Eu acho que a ANS, como agência reguladora, ela não tem nada a ver com a função de regulação. O que está previsto na lei? Porque a definição de uma agência estatal reguladora é simples, ela deve existir quando, pela mentalidade liberal ou neoliberal, que o governo tem que se afastar da produção, tem que tratar de outros assuntos e entregar a produção para o mercado. Então, quando você coloca, assim, por exemplo, no petróleo, é gozado, o Brasil tem uma agência reguladora de petróleo, isso aí ele é o único explorador. Né? Então, não tem muito sentido. Normalmente, na agência, o governo se afasta da função e regula o mercado. Na saúde, isso não acontece. Ele já nasceu meio maluco, já nasceu meio, vamos dizer, deturpado na origem, porque ela tem que regular o sistema de saúde suplementar, que aí a gente pode discutir se é suplementar ou complementar. Eu acho que não é nenhum dos dois, entendeu? Eles tentam ser substitutivos, mas, de qualquer maneira, dentro do SUS. E a legislação proíbe esse tipo de atividade no SUS. Entendeu? O SUS, por lei, as atividades privadas têm que estar com contratos ou com convênios com o sistema público de saúde. Ou seja, os hospitais que atendem a parcela privada e atendem os pacientes do SUS também. Modelo muito bem sucedido na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tem 2.000 leitos e que funciona com 70% de pacientes do SUS. Mas tem lá o Zé Emílio, que é um empresário rico, que não deixa ninguém botar a mão, diferente das nossas beneficências aqui, e Santas Casas, etc., que já foram motivo de vários escândalos. Mas, então, a agência surgiu como uma agência do Estado.
E eu conheço bem porque eu participei da fundação dessa agência. Na primeira diretoria, eu fiz parte dela como assessoria para construir a relação da agência com um modelo de plano de saúde, que é um modelo chamado da autogestão. Você tem 3 tipos diferentes, ou 4. Um das empresas seguradoras, outro dos modelos de pré-pagamento, de medicina de grupo, as cooperativas e a autogestão. A autogestão funciona completamente diferente, porque são mútuos, onde você reúne um grupo de funcionários, que estabelece um modelo de gestão disso, que nomeia os dirigentes e diz como nós vamos usar esse dinheiro. Entendeu? Não tem nada de atividade comercial nisso. Não se vende esse produto para ninguém. É um grupo que consegue, com essa teoria do mútuo, você, ele e eu contribuímos para quando um de nós fica doente, não precisar tirar do bolso, porque ninguém aguenta pagar um evento catastrófico de saúde, quando você vai para uma UTI, faz uma grande cirurgia, etc. Então, esse é o conceito do mútuo, onde todo mundo contribui com a mesma quantidade, a empresa contribui com a mesma quantidade. Isso tudo foi desvirtuado. Isso era um modelo que devia ser aplicado para os outros. E o que aconteceu? O mercado tomou conta da ANS. Hoje, a diretoria da ANS tem 5 diretores, sendo que um acumula 2 funções, são 4 pessoas, só uma do setor público. Todos os outros são representantes do mercado. Ou seja, ela funcionou como? Acabando com, primeiro, os planos pequenos, que não tinham interesse, foram todos incorporados, eles querem planos grandes, poderosos, porque não tem risco, porque administram melhor as despesas financeiras, etc. E a autogestão, eles estão colocando no mesmo banco, no mesmo modelo de gerência, ou de ingerência deles, né, de regulação, obrigando a cumprir as mesmas coisas. Imagina o nosso plano da Fiocruz, com 12 a 13 mil usuários. Ter que cumprir as mesmas regras, por exemplo, da Unimed, que tem 11 milhões. Ou agora 12, que parece que comprou mais uma carteira aí grande. Ou a Sul América, uma poderosa empresa de seguro, ou o Bradesco. Nós temos que cumprir as mesmas regras. O que acontece? O custo para que esse plano funcione fica de uma maneira cada vez mais insustentável. E eles acabaram com a regra de mútuo. Obrigam hoje a cobrar das pessoas de acordo com o risco de doença das pessoas. Ou seja... Sinistralidade, né? Sinistralidade já é um outro conceito. Uhum. Reflita mais ou menos isso. A pessoa, à medida que vai envelhecendo, você vai gastando mais dinheiro. Uhum. Isso está provado. Quer dizer, você gasta até os 60 anos uma quantia de dinheiro mais ou menos igual para todo mundo. Acima dos 60 anos até morrer, isso aí aumenta assim de X para 5X, o gasto com essa população, né? Então, eles querem que essas pessoas paguem mais do que os mais jovens. E aí corrompe o mútuo, porque o mútuo pressupõe que você, quando mais jovem, contribui para que os mais necessitados usem, para quando você chegar lá, tem alguém que vai contribuir para você. É o mesmo sistema da Previdência, de repartição, que está equivocado no caso de Previdência, mas que no caso de mútuo de saúde está correto. Isso acabou, que eles obrigaram os planos todos de saúde ao mesmo modelo. Com que objetivo? Novamente, o mercado é esperto, para que você compare o que você tem hoje como seu benefício da empresa e o que você tem no mercado. Qual é o plano? Os planos de saúde de autogestão não têm hospitais. Eles compram serviços no mercado. Compram serviço em que mercado? No mesmo que os outros todos compram. Então, os hospitais são os mesmos. É isso? Se você credencia médicos para um plano de mútuo, você vai credenciar quem? Os mesmos médicos. Então, se você paga também a mesma coisa, por que você vai ficar nesse plano se você consegue a mesma coisa por um preço menor do outro lado? E aí vem o governo e completa a tarefa. Diz, agora eu te dou, não dou mais um dinheiro para subvencionar o plano dos meus funcionários, eu dou um benefício individual para cada um, para que ele pegue aquele dinheiro e vá para onde quiser.
Com que objetivo? Vai para o mercado para acabar com essa atividade. Então, essa é a estratégia da ANS. Acabar com os planos que dão trabalho, fortalecer o mercado, porque eles são do mercado. Então, não tem saída com esse modelo. João, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu queria abrir para as considerações finais de vocês e também com uma pergunta, uma resposta, se possível, resumida, para enfrentar tudo isso, então. Existe algum... Olha, difícil. Acho que enfrentar, a gente tem que estar sempre enfrentando. O João falou agora há pouco na palestra, o SUS é razoavelmente novo, é um projeto muito grande, muito amplo, do ponto de vista teórico e legal. Assim, eu acho que até o SUS, o Estado brasileiro, ainda em termos organizacionais, administrativos, ele é pequeno para a proposta do SUS. Ela tem 2 décadas e meia, ela foi luta de 15 anos de movimento sanitário e enfrentou logo no nascedor, ali na década de 90, 2 ou 3 governos muito complicados, Fernando Collor, o governo, depois a liberalização geral da economia nos primeiros anos de Fernando Henrique, e agora o que a gente espera é uma tentativa de recuperar esse foco na saúde pública, que também não vinha grande nas primeiras 2 décadas desse governo. Mas o movimento de saúde pública, ele não desanima, sabe que tem que estar sempre lutando, que a história é isso. O que tem é que partir para essas metas. E aí, a minha opinião é que o foco principal é justamente nesse mix do mercado, né? Nessa participação mista. Esse mercado de saúde privada, ele sobrevive desde sempre, ele se organizou rapidamente com o apoio desse governo na década de 90. E hoje participa de muitas funções do Estado. Ele não foi regulamentado adequadamente na Constituição propositalmente. Isso. Pode haver mercado de saúde privada, mas deixou-se a não regulamentação como uma grande arma para se fazer o que quiser. O que teria, que eu acho que se incidir, é nesse mix, né? Se é saúde privada, que faça. Agora, o governo da saúde pública tinha que ficar cada vez mais independente de estruturas privadas de saúde. Eu acho que seria, porque também as atitudes de corrupção, de compra e venda, de benesses dos grandes mercados, se dá justamente nessa fronteira de o que é público, o que é privado, o que participa de verba pública e privada. Essa é a minha opinião. Eu vou pegar novamente o gancho, aproveitar o que o Luiz estava falando, porque vou relembrar umas histórias. A coisa da velhice faz isso, a gente pode contar histórias dos outros e as nossas. Mas na época que estávamos discutindo lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a estruturação do SUS, o modelo de financiamento, eu achei muito estranho e me posicionei contra a proposta que hoje foi aprovada, que está em vigor, que tinha esse detalhe que o Luiz levantou hoje. Por que eu me posicionei contra? Porque era uma proposta que tinha o apoio da Associação Brasileira dos Hospitais. Eu digo, não pode, nós não podemos estar no mesmo time, eles pregam uma coisa e a gente prega outra. Nós queremos um modelo, eles estão achando que é bom assim, então está errado, alguma coisa que nós não estamos percebendo que está errado, que não vai dar certo, e está aí a prova de que isso era verdade. Quase fui vaiado, jogaram pedra, essa coisa toda, quando eu me posicionei contra essa postura ou essa proposta que tinha o apoio da sociedade. Não, é uma coisa unânime, consensual, os públicos privados, isso não dá certo, porque a gente pensa diferente o problema. Então, nós somos um grupo, na Fiocruz principalmente, tem um monte desses ideólogos da reforma sanitária, mas a gente vem de uma época de muitas lutas políticas e tudo isso, e isso me indicava que alguma coisa estava errada. E parece que isso aí está se confirmando. Mas eu não desisto também não, acho que o SUS é a solução. E se você for confrontar quem é atendido no SUS, quem é atendido na rede privada, e ver o índice de satisfação, quem consegue ser atendido no SUS é maior do que quem é atendido na rede privada. Sem contar que a emergência, em caso de acidente, vai todo mundo, né, para os hospitais públicos mesmo. Então, o SUS, o problema principal é o acesso. A gente precisa aumentar o acesso. Nessa linha, eu acho que a gente consegue melhorar os hospitais.
e recuperar o hospital público, o tempo do passado. As grandes escolas eram os hospitais públicos. Foi lá que eu aprendi medicina, foi lá que muita gente aprendeu e que continuei durante algum tempo ensinando. Enfim, esse papel hoje está na empresa privada e não vai dar certo, porque modela um profissional diferente do que eu acho que devia ser o profissional que trabalha com saúde. Ok, muito obrigada, João, pela sua participação. Muito obrigada também, Lisandra, pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. A questão vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.